Olá, meus irmãos, aqui que vos fala é o evangelista Adriano Fortes. Antes de começarmos o próximo vídeo, eu quero te convidar, meu querido, a você deixar o seu like nesse vídeo de hoje, compartilhá-lo, comentá-lo, se inscrever no canal se você não é inscrito, tá bom? Quero agradecer aos amados irmãos que tem deixado o seu comentário, tem deixado o seu like, os que têm se inscrevido no canal, que você possa continuar nos abençoando e ajudando com que esse canal a cada dia mais cresça, mais e mais, tá bom? Sendo assim, que Deus os abençoe e vamos embora pro vídeo. Nós vamos estar comentando hoje a lição de número 7 das lições bíblica desse primeiro trimestre da Betel Dominical, que está aí estudando a respeito de Ezequiel, o profeta, com a mensagem de juízo, arrependimento, restauração e manifestação da glória de Deus. Será dada no próximo domingo aí nas nossas EBDs, dia 13 do ano corrente. O tema da lição de hoje: povo de Deus, ovelha do seu rebanho. O texto áureo se encontra em Ezequiel 34, versículo 11. Porque assim diz o Senhor Jeová: eis que eu mesmo, procurarei as minhas ovelhas e as buscareis. A verdade aplicada: o povo de Deus é comparado à ovelha do rebanho do Supremo Pastor. Os objetivos da lição nós vamos dando eles sobre cada tópico em que eles são referentes, para assim ficar melhor a assimilação entre o objetivo e o tópico. O texto de referência, fiquei para os irmãos ler, está em Ezequiel capítulo 34, versículo 17 ao versículo 20. A nossa introdução diz que nessa lição será abordado o relacionamento de Deus com o seu povo, destacando o seu cuidado, o julgamento e a promessa, bem como algumas características e atitudes presentes no meio do povo de Deus. Bem, meus amados, quando nós vemos esse tema, o povo de Deus como rebanho de ovelhas, quando eu li esse tema, eu me lembrei de algo que eu ouvi algum tempo atrás, alguns anos atrás, em algum seminário, em algum estudo bíblico por aí, alguma pregação, que ilustra bem essa questão do relacionamento do pastor com a ovelha, da ovelha conhecer bem o seu pastor. A respeito de um concurso que uma rádio colocou, e nesse concurso foi dado aos participantes a oportunidade de escolher um texto bíblico para que fosse testada as suas habilidades vocais. E o texto em que eles escolheram foi exatamente o texto do Salmos 23, que apresenta Deus como nosso pastor, que é referência a respeito dessa metáfora do povo de Deus aí como ovelha. Este salmo, ele deveria ser recitado aí pelos participantes, até que aqueles que foram escolhidos para ser os juízes daquela mesa viessem escolher qual seria a melhor recitação de todas. No dia da apresentação, conta a história que começou a apresentar um a um, apresentando assim as suas habilidades vocais. Com certeza, os que tinham mais habilidade, eles tinham aí as melhores notas. Até que por fim foi dada a oportunidade para um ancião
Esse idoso, ele não tinha as qualidades técnicas necessárias. Porém, foi o único que conseguiu arrancar de todos que estavam presentes ali lágrimas, ao ponto de fazer com que aqueles que foram escolhidos para julgar esquecesse até de dar nota à recitação daquele idoso. Um dos participantes perguntou para outro participante curioso como poderia um senhor que não tinha técnica, com a voz tão arranhada daquela, conseguir tirar de todos uma reação como aquela, ao ponto de fazer com que a mesa julgadora esquecesse até de pontuar a sua recitação. E esse outro alguém respondeu para quem lhe perguntou: a grande diferença desse senhor para todos os demais participantes é que os demais participantes, eles recitaram o que a letra, o que o conhecimento pode dar a eles sobre o salmo do pastor. Aquele senhor então demonstrou conhecer o pastor dos salmos. Talvez essa seja a diferença na mensagem de muitos que ouvimos por aí, que tem técnica, tem eloquência, mas não tem intimidade com o pastor. E essa metáfora, ela expressa de maneira maravilhosa essa questão do relacionamento entre pastor e ovelha, entre ovelha e pastor. Veja que o texto diz que Deus fala: eu mesmo irei procurar as minhas ovelhas. Eu as buscarei. Somos ovelha do rebanho do bom pastor, como diz o nosso ponto de partida, do Supremo Pastor, a nossa verdade aplicada. Assim, meus queridos, é de fundamental importância estarmos refletindo nessa comparação bíblica, pois isso traz para nós uma compreensão acerca das características dos que pertencem a Deus. Alguma dessas características dessas ovelhas, elas comunicam a mensagem de Deus à humanidade. Ovelhas minhas, ovelhas do meu pasto. O público de Ezequiel tinha em mente o que significava um rebanho de ovelha, pois fazia parte do cenário palestino. Ali, quando você vai ouvir, estudar, buscar, pesquisar a respeito desse assunto, você vai ver que as características que há em uma ovelha são as mesmas que nós, seres humanos, manifestamos. As características que há no relacionamento entre a ovelha natural e o seu pastor é muito semelhante aos que nós temos com o nosso Supremo Pastor. Dependência, impotência, mansidão, simplicidade, inocência. Veja, meus queridos, que a ovelha, ela tem que ser totalmente dependente de Deus. Ela tem que entender que ela é impotente, que por si mesmo ela não consegue, não tem capacidade. A ovelha de Cristo, ela não tem garra,
ela não tem dentes afiados, ela não tem veneno, portanto, ela necessita do seu pastor para lhe proteger. Se alguém tem se manifestado com garras, dentes afiados, venenos, não é ovelha do pasto do Senhor. A ovelha do Senhor, ela é simples e inocente. Como vai dizer o nosso segundo subtópico aí, o 1.2, a ovelha conhece o seu pastor. E aqui eu me lembro de uma outra história, das que a gente ouve por aí, nessa questão de manifestar a ovelha conhecer o seu pastor. Alguns têm o costume de treinar a sua ovelha para que quando ela ouvir-lo, ela o siga. E em uma dessas situações, diz a história que dois pastores se encontraram e os dois ali se abraçaram, se cumprimentaram, começaram a colocar os papos em dia, e nisto as ovelhas de seus rebanhos se misturaram. E alguém olhando de longe perguntou: agora eu quero ver como é que esses dois pastores vão fazer para separar as suas ovelhas. E aí conta a história que, ao terminar de conversarem, um dos pastores tinha uma forma de ter treinado as suas ovelhas para que elas entendessem que ele estava a lhe chamar, e elas compreendessem assim que o pastor dela, pelo conhecimento que elas tinham do pastor dela, as estava chamando. E ele sobe em um local alto, pega um objeto, que agora eu não me lembro se era um sino ou uma lata, e bate, faz um certo barulho neste objeto. Quando as ovelhas ouvem este barulho, elas entendem, elas têm o conhecimento de que o seu pastor está a lhe chamar. É o que o texto está aqui dizendo para nós, que quando o Senhor Jesus profere a parábola do bom pastor, ele menciona essa importante característica da ovelha que o segue e conhece a sua voz. Se você for estudar a respeito disso, você vai entender que com um cuidador de ovelha não é diferente. Pelo grito, a ovelha já sabe, pelo tom da voz, pelo barulho que se faz, a ovelha já sabe que é o pastor dela que está a chamando. Esse relacionamento é tão sério, irmão, que na Palestina mesmo, os criadores de ovelhas, eles, ao invés de doarem as suas ovelhas para um outro pastor cuidar, eles preferem mandá-la logo para o matadouro, porque a ovelha é tão grudada ao pastor que, por mais que o outro venha ter um cuidado bom com ela, bem com ela, essa ovelha jamais vai conseguir se relacionar com esse pastor. É por isso que em muitos casos, ou na maioria dos casos, existe um para que, se no caso o pastor das ovelhas tiver que se retirar, aquele copastor consiga ficar com elas e elas aceitem ele bem por ter conhecimento deles. Essas são reações nesse relacionamento que retrata a intimidade das ovelhas com seu pastor, do pastor com a sua ovelha. E isso não é diferente no nosso relacionamento para com Deus. Cada pessoa que se diz ser discípula de Cristo, ela precisa crescer no conhecimento, crescer acerca de Jesus Cristo,
Ou seja, como diz 2 Pedro 3,18, é uma balança justa, é crescendo na graça e é crescendo no conhecimento. Precisamos entender que esse é o resultado de um bom relacionamento, de quem segue e de quem confia no seu pastor. O crescimento nesse relacionamento, porque a ovelha que conhece o seu pastor, ela o conhece, porque ela, como vai dizer o 1.3, é uma ovelha que o ouve e que o segue. Esse o segue aqui está falando exatamente do ponto de que nós recebemos os ensinamentos de Cristo e nos esforçamos para praticá-los no nosso dia a dia, para que cada dia mais nós venhamos ficar parecido com Cristo. E quando a gente procura seguir o nosso pastor, a gente entende quando ele fala conosco, quando a palavra é lançada e vento de doutrinas não consegue nos levar para fora da sua direção. É como vai dizer aí o comentário, de conformidade com a história que eu contei agora, comentário do Nova Versão Internacional de Bruxelas, que mesmo o rebanho estando abrigado em um cercado ou em um curral de ovelha, da porta o pastor o chamava, e ali da entrada as ovelhas já reconheciam a sua voz e se aproximavam dele. Mesma situação que eu acabei de contar. Isso mostra o grau de relacionamento que há dessa ovelha com seu pastor. E isso é conquistado no dia a dia, em nós andarmos na presença do Senhor. É como Deus disse a Abraão: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. É andando na presença de Deus é que nós vamos alcançando a perfeição. Verdadeiramente, é preciso que cada um de nós estejamos atento, com os nossos ouvidos abertos para entender que é o bom pastor que está falando conosco. E nós precisamos estar com a nossa vida rendida, inclinada a obedecer à voz do bom pastor. Ou seja, não é escutar, não, mas é ouvir. O ouvir aqui é parar, refletir, prestar atenção e passar a praticar em obediência à palavra do bom pastor. Assim sendo, meus amados, nós aprendemos aqui que o povo de Deus, a ovelha do rebanho do Supremo Pastor. E vimos aqui algumas características das ovelhas que são reconhecer, ouvir e seguir o seu bom pastor. No segundo tópico, nós temos aí a questão da ovelha debilitada. Deus vai estar responsabilizando os líderes, os pastores, por não tratar de forma digna aos rebanho de Deus. O cerne desse terceiro tópico aqui, que nós temos por objetivo mostrar as ovelhas carentes de cuidados especiais, o cerne desse segundo tópico aqui, em que nós vamos resumir aqui esses 3 subtópicos, e que vai tratar disso quando fala da ovelha fraca, da ovelha doente e da doença espiritual,
O Sene aqui em fazer esse trocadilho, esse contraponto entre a ovelha natural e a ovelha espiritual, né? Nós vamos ver que quando nós estudamos a questão da ovelha natural, existe algumas doenças que pode pegar essa ovelha. Doenças que atingem os olhos, doença que atinge a sua audição, causa inchaço nos ouvidos, doença que vem pela boca, pela má alimentação, por causa de uma das características que essa ovelha tem, que é o medo, e às vezes ela fica com medo até da sua própria imagem quando ela vai beber água e quando vai se alimentar. E nessa questão da má alimentação também, a ovelha, quando ela não consegue produzir leite, ela pode matar os seus filhotes. Se tem uma outra situação aí também, que quando a ovelha ela se torna infrutífera, ela não produz, os pastores logo desistem dessa ovelha porque sabem que essa ovelha não vai durar muito tempo, porque está no senso da criação dela, ela ser um ser que procria, que produz, e quando ela não está vendo isso acontecer, ela em si mesmo logo morre. Então, são algumas coisas que tem na ovelha natural e que, falando espiritualmente, existe no ser humano, e que o Sene aqui que vai tratar nessa questão é a questão dos que são fortes ter capacidade de suportar as que são fracas. Vai tratar aí das ovelhas com esse senso. A ovelha não tem senso de direção. A ovelha não tem senso do perigo que ela está correndo quando ela foge do aprisco ou quando ela sai do rebanho. A ovelha é tão simples, vai dizer o estudo, né? Uma das características da ovelha, ela é tão simples e ela é tão fácil de ser ludibriada, chamada a atenção, que por causa de nada ela pode sair do aprisco e entrar numa mata e se perder com muita facilidade. Vê se isso não se encaixa a nossa característica como cristão, que nos perdemos com tanta facilidade. O pastor está guiando a ovelha, mas se alguma coisa chamar a atenção dela, ela simplesmente vai para a mata, vai para fora do aprisco, vai para fora do rebanho. Vê se essas características não é com a gente. Ovelhas fracas. E quando trata aí das ovelhas doentes, nós vamos ver que a cobrança de Deus aqui com os que eram colocados como líder dessas ovelhas, eles não cuidavam dessas ovelhas doentes, eles não iam atrás dessas ovelhas doentes, ao chegar ao ponto de, como nós lemos aqui no nosso texto áureo, de Deus dizer: eu mesmo procurarei as minhas ovelhas, as buscarei. Lembrando de quê? Apontando para quê? Para o Filho de Deus, que diz que ele veio buscar e salvar o que havia perdido. Mas há um juízo de Deus sobre todos esses líderes, sobre todos esses pastores, sobre todas essas ovelhas gordas, como vai dizer aqui, que não ajudam as fracas, que não curam as doentes. E nessa questão da doença espiritual, nós vamos entender que a semelhança dessas ovelhas, essas pessoas com dificuldade de relacionamento, pessoas que dão trabalho, pessoas que não é do jeito que a gente gostaria que fosse,
E muitas das vezes existem líderes, pastores, irmãos, que para ele melhor é que essas pessoas se mantenham distante para que eles não tenham trabalho, para que eles não tenham que quebrar a cabeça com certo tipo de gente. Sendo que Deus não abre mão de quem quer que seja. Mas uma coisa a lição está deixando para nós aqui clara, muito clara. O juízo de Deus vem sobre todas essas coisas. Veja que o texto vai dizer que a enfermidade de Judá, de Israel, era dupla, era moral. Veja que essas mesmas enfermidades é a que alcança a nós. Mas como nós vamos ver no texto, existem enfermidades espirituais que, a semelhança das enfermidades físicas, algumas delas, a gente só vai descobrir depois de um autoexame, depois de uma procura por um profissional, em que nós vamos passar por uma bateria de exame, é que a gente vai descobrir que tem alguma coisa. Espiritualmente dizendo, é indispensável que nós venhamos viver constantemente nos autoavaliando à luz da palavra de Deus, clamando ao Espírito Santo que nos mostre o que está correto e o que está errado, para que assim a gente possa se converter e assim a gente possa estar andando dentro do padrão da vontade de Deus. Veja que o texto que nós estamos lendo, que foi inspirado por Deus, pelo Espírito Santo, ele descreve a situação espiritual do povo através de usar essa linguagem metafórica que nós vemos aqui em Ezequiel, como o povo estavam enfermo espiritualmente. Olhando para os nossos dias, não é diferente. Agora a pergunta que se faz para você líder, para você que lidar com pessoas, para mim que lidar com pessoas, será que estamos dispostos a deixar o aprisco e a pagar o preço de ter que ir atrás das ovelhas problemáticas, das ovelhas de difícil relacionamento, porque, como vai dizer a antropologia, ninguém é uma ilha. E pelas características das ovelhas, ovelha, ela foi feita para viver em comunidade e não como uma ilha. A ovelha que procura viver sozinha, que se perde do rebanho, se o pastor não for atrás, por mais problemática que essa ovelha seja, ela vai morrer, ela vai se perder e ela vai perecer. Mas como nós estamos vendo aqui, há um justo juízo que traz juízo sobre todas essas ações erradas daqueles que são chamados por ele para ser governante. Aqui nós vemos que há ovelhas que portam espiritualmente deficiências e necessidades especiais. E para quem lidar com pessoas que têm deficiência e necessidades especiais, requer dessas pessoas muito amor, muita entrega, muita paciência e, espiritualmente falando, isso aponta para nós como uma busca constante no Espírito Santo, porque é Ele quem conhece a alma da pessoa. Então, só buscando o Espírito Santo, entendimento no Espírito Santo, é que nós vamos conseguir agir de forma coerente, de forma prudente, na busca
dessas ovelhas para trazê-las de volta para dentro do aprisco do Senhor. Essas ovelhas são carentes de cuidados especiais. E aqueles dos quais Deus chama para tratar com elas, precisa dessas características para fazer a coisa de maneira correta e depois não vir ser cobrado por Deus por ter tratado de maneira incorreta as ovelhas do Senhor, como fazia os aqui relatado no tempo de Ezequiel. O terceiro tópico nós temos por objetivo aí para esse terceiro tópico explicar acerca, ou seja, o juízo de Deus no meio do rebanho. Aqui nós vamos ver Deus trazendo juízo de ovelha e ovelha, de pastor que estava sobre as suas ovelhas. Segundo o comentário bíblico da Nova Versão Internacional, Brussel, ele falando a respeito das ovelhas gordas, das ovelhas magras, ele diz, desse texto de Ezequiel 34, 17 a 22, mesmo entre as ovelhas deve haver julgamento. As mais fortes estavam intimidando as mais fracas, monopolizando a boa pastagem e pisoteando o pasto restante, forçando o caminho para chegarem primeiro ao lugar das águas e turvando as águas que sobravam. Uma parábola ilustrativa da injustiça social de Israel. Os opressores precisam ser castigados e suas vítimas protegidas. O comentário bíblico de Bica, nesse mesmo padrão, tratando aí dessas atitudes de soberba e egoísmo, tratando aí dessas atitudes que causam feridas e tropeços, que está aí no nosso 3.1 e 3.2, Bica diz, dos versículos 16 a 20, temos uma clara nuance de uma prosperidade egoísta obtida à custa de outros. O Senhor diz o seguinte acerca desses líderes egocêntricos: eu julgarei entre gado pequeno e gado pequeno. Versículo 17. Segue dizendo, diz Deus, eis que eu mesmo julgarei entre gado gordo e gado magro. Falando a respeito da responsabilidade pelo exílio que era desses líderes. Diz ainda, as suas criaturas gordas, falando aos líderes, vocês afastaram as ovelhas fracas com o corpo, com os membros, chifrando essas criaturas fracas, até que as espalharam para longe. Deus não mostrará misericórdia a esses malfeitores, mas tem plano glorioso para o seu povo sobre eles. Ele levantará um pastor que apacentará o meu servo Davi e que há de apacentar. Esta profecia aqui está apontando para o Messias, onde Cristo vinha da linhagem de Davi. Ele é o pastor verdadeiro que vai pastorear todas as ovelhas que o seguem. Por último, temos aí o comentário de Chaplin, aonde ele começa esse comentário de Ezequiel 34, 18, dizendo: não vos basta os animais gananciosos
profanos e selvagens? Abre parênteses. Os profetas, os falsos profetas, os profetas falsos e ímpios, e fecha parênteses. Continua. Aproveitar um bom pasto, enchendo-se com todas as boas coisas, não satisfeito com as suas vantagens, também pisaram o pasto que não puderam utilizar, para não deixá-los para outros. As classes pobres passam fome, enquanto os ricos participam de banquetes todos os dias. Os pastores profanos beberam água limpa e, de propósito, turvaram aquelas de que eles não precisavam, para que outros não as bebessem. A alusão é às bestas que invadem o pasto, que pisam as plantas e turvam as águas, deixando o restante impróprio para o sustento das ovelhas. Mas essas bestas são outras ovelhas, não lobos e leões. São ovelhas, lobos, ovelhas, leões. Os pervertidos e deturpados. A lição espiritual que Chaplin deixa é: homens do rebanho de Yahvé tornaram-se os corruptores do povo, promovendo suas idolatrias, adultérios e apostasias, levando um país inteiro à beira da extinção. Tais homens abusaram dos poucos fiéis e destruíram as massas. Mas o juízo de Deus, como nós estamos vendo aqui nesse terceiro tópico, vem como providência de Deus. Mas Deus também vem como socorro e providência, e como salvação, como resgate dessas ovelhas que estão sofrendo com essas atitudes desses. Mas o juízo de Deus também vem sobre ovelhas que, como ovelhas, têm essas atitudes de egoísmo, de soberba, causando assim feridas e tropeço aos rebanhos de Deus. Ou seja, o juízo de Deus vem para aquelas ovelhas que causam tropeço, que causam feridas, ovelhas soberbas, que na sua particularidade prejudica toda uma coletividade do rebanho de Deus. Terminamos dizendo sobre a providência divina do capítulo 34, aonde diz o texto que o Senhor, como pastor, se levantará em favor das suas ovelhas para as livrar, procurando elas, buscando elas, apacentando elas, levantando elas. Um só pastor são termos que lembram a mensagem do Salmos 23, como escreve Philip Keller: como o Senhor é meu pastor, nada me faltará. A expressão nada me faltará traz um conceito do Senhor como pastor que age em favor das suas ovelhas, livrando, procurando, buscando
apacentando, levantando. Ele diz: levantarei um só pastor. Esses são termos que lembram a mensagem do Salmos 23. Que Deus é o nosso pastor e nada nos faltará. Veja bem, essa expressão, ela mostra bem esse relacionamento de confiança entre ovelha e pastor. A gente vê isso quando o texto original diz Adonai Rui. Esse texto está usando o título para Deus, um pronome de tratamento, uma forma de chamá-lo cujo sentido poderia ser Senhor, o meu pastor. E o complemento nada me faltará não tem originalmente o sentido de que terei tudo o que desejo, conforme pode-se deduzir a tradução em português, mas sim de nada terei falta, ainda que eu não tenha tudo. É como um provérbio que diz: não tenho tudo que amo, mas amo tudo que tenho. E isso me faz mais suprido do que todos que julgam ter todas as coisas. Então, essa expressão nada me faltará traz esse conceito de não sofrer a deficiência de nada. Tratando-se dos cuidados de Deus, nós podemos entender que não nos faltará o carinho, que não nos faltará a orientação, que não nos faltará o cuidado do Senhor. Como vai dizer a nossa revista, para aquele povo no cativeiro, esta mensagem entrava neles como um refrigério cheio de esperança. O profeta Ezequiel anunciou o julgamento divino contra aqueles que praticavam atitudes prejudiciais ao bem-estar coletivo, quer fossem os que teriam sido escolhidos para ser líderes, quer fosse as próprias ovelhas. Concluindo, como ovelha do rebanho do Senhor, precisamos saber que o cuidado de Deus com o seu povo inclui julgamento, disciplina, promessa. É necessário nós nos submetermos ao pastoreio de nosso Senhor Jesus. Que Deus em Cristo vos abençoe. Não esqueçam, deixem aí o seu like. Se você veio até aqui e não se inscreveu, inscreva-se aí no nosso canal. Amém? Até a próxima.